Rádio Batuta apresenta Podcast Serrote, com Paulo Roberto Pires e Guilherme Freitas. Eu sou Paulo Roberto Pires, editor da Serrote. Estou aqui com o Guilherme Freitas, editor assistente da revista, para uma conversa com Adalto Novaes. O Adalto Novaes criou há 30 anos atrás, há 31 anos atrás, mais exatamente, uma série de cursos, inicialmente da Funarte, né? Cursos livres em que ele juntava intelectuais falando sobre os temas mais diversos e que tiveram um papel assim, fundamental em algumas gerações de intelectuais, de estudantes e de profissionais, né? Nós estamos recebendo o Adalto aqui porque no próximo dia 19 de setembro de 2017 começa o 37º curso idealizado por ele, com o nome de Dissonâncias do Progresso, né? São aulas no Rio, em Belo Horizonte e Brasília, que vão se estender até o dia 23 de outubro. Né? Então eu queria começar essa nossa conversa com o Adalto, perguntando, Adalto, o curso fala justamente das dissonâncias do progresso, né? Do que não está errado. Finalmente, a gente vive hoje o auge de um certo tipo de civilização ou o começo de um tipo de barbárie? Bom, na realidade é o seguinte, esses ciclos, eles, durante 20 anos a gente trabalhou a ideia de crise, né? Quer dizer, dentro do humanismo moderno. Mas de 10 anos para cá, a gente decidiu introduzir um conceito que é novo, né? Que é o conceito de mutação. Né? Quer dizer, a crise, na realidade, pôr em crítica, não é? Como diz o termo, na realidade é uma multiplicidade de concepções que se rivalizam, não é? Quer dizer, tentando buscar o novo. Bom, é claro que isso aí, a ideia de crise levou a grandes transformações da sociedade, né? Quando havia uma organização social, cultural e política fortes, mas hoje a gente vê que não é propriamente a ideia de crise que domina, é a ideia de mutação, quer dizer, é um outro estado de coisas. E é curioso o seguinte, porque se a gente toma como referencial as mutações anteriores, por exemplo, o iluminismo, essas mutações eram precedidas de grandes concepções culturais, filosóficas, políticas, artísticas, não é? E que geraram outras concepções ao longo dos séculos, né? Pelo menos 2, 3 séculos aí, dessas grandes transformações. Bom, hoje essa mutação é muito peculiar, porque é uma mutação que a gente define como sendo feita no vazio do pensamento, porque é uma mutação produzida pela tecnociência, pela biotecnologia e pela revolução digital. Né? Quer dizer, o Heidegger ele tem uma frase que é emblemática, ele diz o seguinte, a ciência não pensa, e ele tem razão. Né? Quer dizer, porque na realidade a ciência pode construir muitas coisas importantes, mas pensa filosofia. Não é? Quer dizer, então, a gente, de alguma maneira, puxou um pouco essa questão das mutações, tentando entender o que está acontecendo no mundo hoje, não é? Mas a gente enfrentou um problema muito sério, desde o início, que é o seguinte, é que, na realidade, os intelectuais, eles, e a própria academia, eles se bastam no diálogo, como diz o Merleau-Ponty, mudo do pensamento com o próprio pensamento. Uhum. Se recusa a entrar no mundo, não é? Quer dizer, essa é a questão. A gente constituiu um grupo há 10 anos, esse grupo nos acompanha durante todo esse percurso, não é? Eu tento manter tanto os franceses quanto os brasileiros, porque esse grupo está muito empenhado na ideia das mutações. Não existe área da atividade humana que não esteja passando por uma grande transformação. Se a gente pensar por aí, é verdade, né, que as mentalidades, os próprios conceitos, né, quer dizer, a política, a ética, né, que tudo está, de alguma maneira, pedindo para que seja repensado. Se a gente tivesse que exemplificar, por exemplo, tornar o mais concreto possível, né, qual a diferença de crise para mutação? Eu acho que é exatamente a mudança do estado de coisas. Sim. Não é? Quer dizer, ou seja, a crise está no interior de um processo. Uma crise importante da história foi? Por exemplo, digamos, você pega nas artes, você pega os surrealistas, sim, não é? Quer dizer, na política, as grandes transformações de 17, uhum, não é? Quer dizer, no interior de uma mentalidade e de uma civilização.
E a mutação? Dizer, a mutação ela abre para um outro tipo de civilização. O Valéry ele tem uma coisa muito curiosa, né? Ele trabalhou muito isso. É curioso porque são os poetas, não é? Quer dizer, e são os artistas que chegaram mais próximo da idade das mutações, né? Quer dizer, e o Valéry, ele, a certa altura, logo depois da guerra de 14 e 18, ele diz o seguinte: nós, civilizações, sabemos agora que somos mortais. É uma frase muito, muito firme, muito séria, não é? Porque ele já estava dizendo o seguinte: olha, a civilização ocidental, ela já era. Não é? Quer dizer, a gente está entrando num outro tipo de civilização que a gente não define muito bem, mas a gente pensa que é uma civilização técnica e científica. Zé não é? Adalto, você falou do vazio do pensamento, né, lá na sua resposta. E o tema do ciclo esse ano são essas dissonâncias do progresso, né? Algumas consequências dessa fé cega no progresso. Exato. Que produziriam aí esse vazio do pensamento. Quais são os riscos disso para a sociedade? São todos. Ainda citando Valéry, ele começa um ensaio dizendo o seguinte: a barbárie é a era dos fatos. Nenhuma sociedade se estrutura, se organiza sem as coisas vagas, e ele bota em itálico essas duas palavras. As coisas vagas são os ideais políticos, são as concepções artísticas, são as utopias, não é? E a gente vive hoje o vazio desses ideais políticos, né? Quer dizer, todo mundo está buscando assim um caminho para onde que a gente está indo. É difícil porque aquilo que a gente estava dizendo, existe um papel fundamental dos intelectuais e do pensamento. Eu acho que vocês estão muito antenados a isso, com esse trabalho do pensamento, isso é muito importante, mas que eles, como eu disse anteriormente, eles não acordaram para o mundo ainda, né? Eu dou um exemplo: a gente já fez 10 ciclos sobre as mutações, vamos fazer o 11º agora. Eu sempre tentei fazer um ciclo sobre a nova percepção. Mas é difícil pelo seguinte, porque para você trabalhar a percepção, você tem que ter um instrumental teórico razoável e, ao mesmo tempo, você tem que estar antenado para o que está acontecendo no mundo. Né? Quer dizer, eu acho que daqui a pouco as novas gerações vão poder falar disso, porque os bons intelectuais formados, etc., eles não entram no mundo, e os novos ainda não têm um arcabouço teórico importante para enfrentar essa questão. Você falou desse mundo em mutação, né? E no texto de apresentação do curso desse ano, você fala que o novo mundo, esse mundo em mutação, pede uma nova política. Mas o que a gente vê no mundo hoje, no Brasil, é um retorno, uma reação conservadora que traz tudo da velha política, né? O autoritarismo, o fascismo voltando, a supremacia branca, né? A defesa disso, essas ideologias racistas. Né? Como é que o intelectual deve se posicionar em relação a esse ressurgimento da velha política? Pois é, essa que é a questão. Eu acho que não tem ninguém com a capacidade de pensar uma nova política ainda, né? Quer dizer, decorrente disso que a gente está dizendo, não é? Quer dizer, e não espanta a gente ver que a direita e a extrema-direita estão tomando lugar, entende? Quer dizer, a gente vai falar daqui a pouco da questão do tema do progresso, mas é curioso porque tanto a direita quanto a esquerda fazem elogio do progresso o tempo todo. Não é? Quer dizer, não há essa separação e não há essa crítica em relação ao progresso. A gente teve até uma certa dificuldade de início a pensar, porque é um tema muito curioso, eu vou falar um pouco dele. Mas para responder a tua questão é muito difícil pelo seguinte, porque o Franklin Leopoldo de Silva, ele termina, ele fala na sinopse dele, se for pretensão excessiva o propósito de corrigir os rumos do progresso, talvez a tentativa de compreensão do fenômeno esteja ao nosso alcance e pode mesmo se colocar como uma tarefa ética e política necessária para o nosso tempo. Ou seja, quer dizer, é resgate do pensamento. Essa que é a questão, quer dizer, como é que você vai pensar a política se você não compreendeu o mundo ainda, né? Esse é que é o grande problema que está enfrentando hoje. Os cursos, eles propõem
eles propõem, obviamente, temas, mas também refletem de alguma forma o que está acontecendo, né? Exato. E eu lembro de coisas muito solares, como o sentido da paixão, o olhar, a discussão sobre a ética, eu estou falando aqui de cabeça, as coisas dos 500 anos do descobrimento, enfim, a gente teve vários caminhos aí. Você diria que, na medida que entrou nesse ciclo das mutações, a reflexão se torna um pouco mais sombria? É um pouco mais sombria porque a gente, né, que perdeu o rumo da história, né? Para onde a gente vai, a gente nem sabe onde está nem para onde vai, né? Essa questão. É um pouco por aí, sim. Não é, quer dizer, você tocou num ponto importante, porque essa tríade de paixão, olhar e desejo, eu não vou falar porque é longo, mas tem uma relação entre eles. Sim. Foi me dado, inclusive, pelo Giordano Bruno, um belo poema dele, depois a gente conversa sobre isso. Mas aí, como eu disse, até os 20 primeiros ciclos, a gente está tratando as questões do humanismo, né? Quer dizer, e aí a gente tem uma mutação que é realmente um mundo assim completamente outro para a gente não tem muita clareza do que ele é, não é? Esse é que é o problema. Não é? Quer dizer, a gente só sabe que ele está caminhando. O Wittgenstein ele fala de uma maneira muito trágica em relação a esse novo mundo, né? Quer dizer, o Krauss, que foi a figura fantástica, não é? Quer dizer, também tem uma visão muito trágica desse mundo. O Valéry já apontava para isso também. Por isso que eu estou dizendo aqui, a perspectiva não é das mais promissoras, não é? Quer dizer, pelo menos para a nossa geração. O ciclo completou 30 anos agora, no ano passado, né? Como o Paulo falou na abertura, faz parte da história do debate público no Brasil, que teve um papel importante na formação de vários intelectuais e nas discussões, né? Quando o ciclo começou, era um momento de abertura política, quer dizer, um momento com uma disposição ali diferente de hoje. Como é que você acha que mudou esse ambiente de troca de ideias no Brasil desde o início do curso para hoje, daquela época, né, para agora? Pois é, eu acho que mudou foi exatamente o mundo, não é? Essa que é a questão. Que já na década de 80 já se prenunciava um pouco essa mutação. Né? Quer dizer, a tecnociência começava a tomar forma de uma maneira muito mais radical. Né? A mudança é mais estrutural e menos conjuntural, sabe? É uma estrutura que está sendo transformada, do meu ponto de vista. Mas pensando no Brasil especificamente. No Brasil também, quer dizer, o capital ele não tem bandeira, né? Quer dizer, e o capitalismo ele está instaurado aqui, ele tem que... Olha o que o presidente está fazendo hoje, né? Quer dizer, com essa desapropriação lá, quer dizer, lá das terras, lá perto do Amazonas, né? Pará e tudo, né? Quer dizer, do tamanho do Espírito Santo. Para deixar para exploração, quer dizer, a ideia do progresso, né? Quer dizer, então eu acho que é muito difícil você estar levantando uma questão que é pertinente, mas o grande problema, do meu ponto de vista, é esse, é que o mundo é um outro mundo. Tanto que o livro que a gente está lançando agora, quer dizer, o título é o seguinte, Entre Dois Mundos. A gente começou num mundo e está em outro. Não é? Quer dizer, a gente passou por esse meio pantanoso do Entre Dois Mundos. A gente está nele ainda, né? Mas a gente sabe que é uma outra coisa. Não é o mesmo mundo, né? Quer dizer, que a gente viveu quando você viu no começo do ciclo de conferência. É completamente outro, né? Havia ainda um ideal, né? Quer dizer, revolucionário, a mudança da sociedade, né? Quer dizer, apontar para um outro tipo de sociedade, isso tudo ainda existia, né? Mas já meio em crise já naquele momento. E aí sim, eles estavam em crise, mas é porque não estavam vendo que o mundo estava caminhando para outra direção, né? Você falou um pouco da mudança dos intelectuais, né? E o começo do ciclo é importante falar isso, né? Você teve falando Antônio Cândido, Hélio Pellegrino, Zé Américo da Mota Peçanha, ou seja, o Zé Américo, grande professor, o psicanalista, o crítico literário, super intelectual. E hoje, no Ciclo de Hoje, você vê que tem pelo menos três conferencistas que você fala que eram crianças quando se eu não me engano, é o Guilherme Wisnik, o Francisco Bosco e o Pedro Duarte. Né? Não, e tem o Vladimir Safato. E o Vladimir Safato, evidentemente.
que você acha que mudou no perfil? Quer dizer, esses exemplos que nós estamos citando não são os intelectuais retraídos, ou seja, eles estão aí, estão tentando. Mas o que mudou nesse perfil do intelectual? Se você, da tua experiência, você conversa com essas pessoas e que troca ideias com elas há tanto tempo? Olha, em geral, a gente chegou até a fazer um ciclo chamado Silêncio dos Intelectuais. E toca exatamente sobre essa questão. Quer dizer, tem um texto, eu acho que da Marilena, que fala exatamente do fim do intelectual engajado. É isso. Né? Quer dizer, eu acho que essa nova geração ela é poderosa. Esse pessoal que você citou é um pessoal muito competente. Não é? Quer dizer, um pessoal que se formou dentro de um humanismo clássico, não é? Quer dizer, mas que está atento ao que está acontecendo hoje, que está mudando. Não é? Quer dizer, isso aí era muito evidente nos encontros que a gente fazia em Tiradentes. Eram encontros preparatórios, preparatórios, né? Fechados, né? Fechados. A gente, durante 3 dias, né? Quer dizer, esse material que vocês têm à mão aí, a gente distribuía para todo mundo lia tudo, né? E cada um fazia uma pequena exposição da sua conferência e todo mundo discutia. Era uma coisa muito rica, não é? Quer dizer, e é curioso, porque realmente esse pessoal que você citou puxava a discussão, entende? E tem, como tem até hoje, belos conferencistas e bons intelectuais, mas eles ainda não estão acompanhando da maneira como deviam acompanhar o que está acontecendo hoje no mundo. Não é? Quer dizer, é um pouco isso. Se adequar a esse tipo de debate público. Exatamente. As questões que o mundo está pondo para a gente aí que não tem resposta. E não é uma questão só brasileira, não. Quer dizer, os franceses também estão nessa enrascada. Sim, todo mundo. Né? Quer dizer, os franceses, o último grande intelectual que tinha cara de referência eram os dois, né? Quer dizer, o Sartre e o Foucault. Né? Quer dizer, depois disso, qual o grande intelectual hoje que polariza na França? Não tem, não é? Então, quer dizer, é um problema muito mais amplo do que a gente às vezes imagina, não é? A ideia de mutação mesmo, não é? Quer dizer, exigindo novos conceitos. Como é que a gente vai retrabalhar os conceitos? Esse aqui é o problema, não é? E a gente falou aqui dos intelectuais, mas você cita muitos escritores, né? O Valéry, acho que é uma das grandes influências, né, no seu trabalho. Falou do Krauss agora há pouco também, né? Como é que o Valéry, em particular, mas os poetas em geral, te ajudam a pensar nesse tema das mutações? Pois é, porque né, assim, os poetas pensam muito mais livremente, né? Quer dizer, isso é maravilhoso. Né? Quer dizer, e o Valéry, quer dizer, em particular, ele era muito mais que um poeta, ele era um filósofo, um matemático. Fez até ópera, né? É uma figura assim, tinha a visão universal os velhos intelectuais também, né? Que o Krauss é aquela ironia terrível dele, né? Quer dizer, quando a gente for falar do progresso, que na realidade como eu disse, eu tive certa dificuldade em pensar direito a ideia de progresso, porque o progresso não chega a ser um conceito, né? Quer dizer, o Krauss diz o seguinte: o progresso ele é uma forma, talvez muito menos que isso, um clichê, um slogan sem conteúdo. Não é? Quer dizer, então, quer dizer, eram pessoas que não... O Valéry dizia o seguinte: o sistema sou eu. Por isso é que, inclusive, ele não é muito lido quer dizer, é lido na França, mas ele não a academia não leva muito... E é um autor fantástico. Quando a gente vai ler, quer dizer, os cadernos dele, os cadernos saíram publicados há pouco, né? Quer dizer, em facsimilado, papel ao maço, 30 mil páginas. Ele escrevia diariamente, né? Quer dizer, então, quer dizer, de um rigor e de uma riqueza incrível, né? Quer dizer, e os intelectuais franceses leem, mas não levam a sério como devia o Valéry. Estou falando do Valéry porque ia falar de outros. Porque ele diz, o sistema só eu, eles fugiam a sistemas. Né? Quer dizer, estruturalismo, existencialismo, ele não estava nem aí para isso, entende? Quer dizer, os outros sistemas anteriores a esses. Eram pessoas que tinham um livre pensar, né? Quer dizer, essa que é a questão.
né? E o Wittgenstein vai um pouco por aí também, e o Krauss muito mais que isso, porque o Krauss era um anarquista mesmo, né? Quer dizer, uma crítica feroz à imprensa e a toda a sociedade, não é? E inclusive a ideia de progresso. Todos eles tinham muita clareza sobre para onde estava caminhando o mundo, né? E existe hoje alguma alternativa a essa ideia de progresso? Pois é, aí o seguinte, como é que a gente vê a ideia de progresso? Se eu vejo progresso, quer dizer, é curioso o que o Krauss diz, né? Quer dizer, um slogan, e é verdade, não é? Quer dizer, o progresso como um slogan. O progresso é slogan. É slogan, é um clichê, né? Quer dizer, eu até fiz uma observação assim, que para mim, quer dizer, ele se tornou uma crença, né? Que progresso é a crença passiva de valor universal. Olha que é curioso, porque que o progresso é uma coisa singular. Quer dizer, ele não tem essa ideia, sem conteúdo, ele não tem o sentido absoluto. Tanto que ele sempre vai buscar, né? Quer dizer, quase que uma bengala quando ele diz progresso da democracia, progresso da liberdade, progresso do desenvolvimento. Ele sempre tem um aporte para se sustentar e para ganhar um status mais universalizante, não é? Quer dizer, mais absoluto. Então, quer dizer, a ideia de progresso, a gente vê que nunca teve uma discussão muito séria em torno dessa ideia. E talvez seja por causa disso, porque não chega a ser um conceito, né? Quer dizer, eu acho que aí se tornou uma crença. A palavra progresso surge com o iluminismo também. É curioso, não é? Quer dizer, surge com o iluminismo, né? Quer dizer, exatamente o iluminismo que fez uma crítica tão radical às crenças, não é? Quer dizer, às crendices, não é? Quer dizer, jogou para o espaço privado as religiões, não é? Quer dizer, tirou do espaço público, não é? Quer dizer, e pôs em questão também a religião. Isso é claro, de uma maneira muito clara, né? Quer dizer, o iluminismo. E aí, mas é curioso que quando surge a ideia de progresso, e o Rouanet, numa das conferências, diz uma coisa muito interessante. Aos poucos, quer dizer, criou-se uma religião que se tornou científica e uma ciência que se tornou religiosa. E o progresso estava vinculado a essa visão quase que religiosa da ciência, entende? Quer dizer, o progresso passou a ser uma certeza, né? Quer dizer, e pensar é duvidar, como dizem os clássicos aí, né? Quer dizer, tem um autor que eu gosto muito, que é o Alain, precisava fazer redescoberta aqui no Brasil, descoberta no Brasil, né? Que ele diz o seguinte: concordar é ignorar. Eu estou falando isso em relação à ideia do progresso. Todo mundo concorda que nós temos que caminhar para o progresso, né? Sócrates semeava a discórdia, e nenhum homem procurou mais pacientemente seu semelhante do que ele. Nenhum homem reconheceu tão bem o outro. Na conciliação, o espírito se esconde. O espírito aqui é uma coisa muito importante, porque é o seguinte: o espírito é um conceito de Valéry, inclusive, é potência de transformação. Não tem nada a ver com abstrações nem nada, né? Quer dizer, então, quer dizer, e ainda nesse texto, Valéry diz o seguinte: temo, já pensando no que estava acontecendo, né? Quer dizer, logo depois que o espírito esteja se transformando numa coisa supérflua. Então, quer dizer, respondendo àquela pergunta sua, né? Quer dizer, de início, é meio trágico isso, entende? Você saber que o pensamento, o espírito, a potente transformação se torna uma coisa supérflua diante da grande avanço da tecnociência, né? Onde predomina a ciência poder sobre a ciência saber. Não é que ninguém é contra a ciência, né? Quer dizer, mas é essa contradição que se põe, né? Quer dizer, vira a técnica, ela passa a ser um fim, não um meio, né? E o progresso trabalha muito isso, né? Que usa a técnica como um fim, né? Quer dizer, não como um meio. E a ciência saber, ela dança diante da ciência poder. É um pouco isso, né, que a gente está vivendo hoje. É claro, conversando com você, e também olhando para o escudo, que
quase que um curso vai saindo de dentro do outro, né? Quase que uma coisa vai puxando a outra e isso tá um percurso incrível. A gente nem começou esse 31º. Para que aponta? Em janeiro a gente conversa. Eu já tenho algumas coisas na cabeça, mas acho que a gente está tentando pensar esse novo ciclo que é complicado, né? Vocês viram pelas sinopses, né, que tem algumas coisas muito interessantes ali. O próximo tem as soluções para esses problemas. Aí já querer muito, né? Podcast Serrote. Rádio Batuta, a rádio de internet do Instituto Moreira Salles.